direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E agora vamos falar do agro. Eu converso com o Caliton Prestes, que é secretário executivo da FETAG Rio Grande do Sul, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul. Caliton, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, é um prazer estar aqui na TV Gazeta, levando mais informações sobre a agricultura para todos que nos acompanham. Bom, quando a gente fala em Rio Grande do Sul, vem a lembrança de toda a inundação que houve, destruição em muitas cidades, destruição também na área agrícola, da agropecuária, houve perdas pesadíssimas, prejuízos estimados em 4,5 bilhões de reais na agropecuária gaúcha. Teve ainda desgaste do solo pelo excesso de chuvas, mas a reação veio muito rápida. O Rio Grande do Sul conseguiu no ano passado ter uma expansão do PIB superior à do PIB nacional, e isso puxado exatamente pela agropecuária. Você me confirma? Sim, Denise, nós tivemos um período que não foi apenas relacionado à enchente, né? O Rio Grande do Sul ele vive reflexos importantíssimos relacionados às mudanças climáticas. Então, desde o ano 2020, nós estamos sofrendo com secas, estiagens. O ano passado, a maior enchente que nós tivemos da história do estado do Rio Grande do Sul. E, de fato, a agropecuária gaúcha, ela mostrou que a reconstrução ela é possível e principalmente o setor ele deu resposta, né, para o PIB gaúcho nesse último período. E claro que os reflexos nós estamos ainda sentindo de todas essas questões relacionadas ao clima. Entretanto, a nossa pauta aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela está girando, né, em torno de todas essas questões. E aí, quando eu falo da pauta, vocês puderam acompanhar que a FETAG do Rio Grande do Sul esteve mobilizada nessa última semana, ainda falando sobre as dívidas acumuladas desse período e que hoje, somadas, por exemplo, do Programa Nacional da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, giram em torno de 17 bilhões de reais acumulados desde o ano 2020, que foram sendo renegociadas, prorrogadas, e agora os agricultores precisam de uma ação urgente por parte do governo federal para prorrogar essas dívidas que foram sendo alongadas desde o ano 2020, sob risco da próxima safra não ser como a gente gostaria, com menos investimentos, com menos tecnologia nas lavouras. Os agricultores, né, estão aí à véspera de uma safra de inverno e também do lançamento do próximo Plano Safra. Então, isso é urgente e tem reflexos, né, de todos esses desastres climáticos que nós vivemos nesse último período. Agora, o Plano Safra, ele teve uma posição relevante aí, uma importância nessa recuperação, né, ajudando os pequenos agricultores, principalmente, que muitas vezes têm mais dificuldade de acesso ao crédito, embora o crédito hoje seja um problema também, mas teve um diferencial de ajuda dos governos em geral, não é? Muito, Denise. O ano passado a FETAG esteve de forma muito... colocou muita energia nessa questão da renegociação das dívidas e também no Plano Safra, assim como todos os anos, né? A FETAG tem uma atuação com seus 312 sindicatos espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós atendemos 420 municípios aqui do estado e os nossos sindicatos nos passam as demandas, né, dos agricultores, e isso vira pauta e vira tema de demandas para dentro do Plano Safra. E o ano passado nós tivemos aí um período também muito longo de negociação com o governo federal e também com o governo do estado em relação ao endividamento agrícola. É claro que as ações que foram promovidas pelo governo federal e pelo governo do estado foram importantíssimas. Nós tivemos aí decretos que prorrogaram as dívidas, que deram um rebate de até 30% para aquele agricultor que naquela condição conseguia ainda liquidar a sua operação e resolver o problema naquele momento, e também as condições de alongamento de dívida de até 4 anos para o custeio, e quando era investimento, colocava a parcela para a última parcela do contrato. É claro que toda essa questão ela ajudou muito. Entretanto, para aqueles municípios localizados na Zona da Mancha, e o que é a Zona da Mancha?
é aquelas regiões do estado do Rio Grande do Sul onde foram mais afetadas, né? A região do Vale do Taquari, região da Serra, região central e parte da Costa Doce do estado, e que foram mais atingidas, né? Principalmente com a erosão do solo. E isso é uma questão que nos preocupa muito, porque a erosão do solo é algo que faz com que o agricultor perca o seu principal instrumento de produção, que é a sua propriedade, que é o seu imóvel rural. E aí a gente sabe que agronomicamente, para a constituição de um solo e que ele volte a ser fértil, demora de 10 a 20 a 30 anos até. E que é um processo muito demorado, além de ser um processo muito oneroso para o agricultor familiar. Nós temos aqui estimativas, por exemplo, que teve perda de mais de 200 toneladas de solo fértil por hectare com as enxurradas nesta zona que eu citei. Então, isso é um custo altíssimo para o agricultor recuperar esse solo, cerca de 15 a 30 mil reais por hectare, com práticas, né, de reconstituição do solo, com fertilizantes, com a questão de terraceamento e todas as questões que envolvem a recuperação desses solos. Kelly, então como é que se explica o fato de nós termos uma projeção de o Rio Grande do Sul ser responsável por boa parte da super safra esse ano e, ao mesmo tempo, os agricultores estarem convivendo com essas dificuldades relacionadas às dívidas? Isso atinge mais os pequenos produtores? Como é que se supera isso em termos de produtividade? Bom, Denise, nós temos dentro dessa questão do endividamento não apenas agricultores familiares, mas também médios produtores e demais produtores que estão com a situação acumulando dívidas desde o ano 2020 até então. Inclusive, vocês puderam acompanhar também aqui no estado do Rio Grande do Sul um movimento muito grande das entidades representativas dos produtores, tanto da agricultura familiar quanto dos médios e grandes produtores, falando sobre a securitização das dívidas, ou a prorrogação, ou o parcelamento, né? E nós estamos, inclusive hoje, recebemos na sede da FETAG agentes financeiros, né, e que estão colocando que nunca tiveram um endividamento tão grande desses agricultores, porque são dívidas acumuladas e prorrogadas desde o ano 2020 e que agora o risco desses agricultores para plantar a próxima safra está altíssimo. Então é necessário, e aí quando eu falo de agricultura familiar, que o governo, principalmente o governo federal, ele coloque para operacionalizar um programa de renegociação de dívidas. E aí nós tivemos esse ano o lançamento do Desenrola Rural e nós estamos negociando com o Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura uma segunda versão do Desenrola Rural, para que de fato os agricultores possam alongar mais essas dívidas e poderem plantar a próxima safra. Agora, Carlito, nós estamos falando muito dessa questão de dívida, do que aconteceu por condições climáticas, mas tem um outro problema no Rio Grande do Sul agora, que é a gripe aviária. Inclusive, houve aí a suspensão da importação de frango e também de ovos, dependendo dos países, mas foram vários que tomaram iniciativa em relação a isso. O problema inicial foi em Montenegro, parece que está mais concentrado mesmo nessa área. Eu queria saber quais são as implicações para o Estado, que é também dos maiores produtores de frango. Isso pesa no resultado aí da agropecuária como um todo. Qual a sua expectativa? Com certeza, Denise, a produção da proteína animal é algo extremamente importante, inclusive para as cadeias produtivas que são da agricultura familiar, né? Os produtores de proteína de frango, eles são essencialmente agricultores familiares e claro que a suspensão das exportações ela impacta de forma muito importante para o setor, mas é necessário ressaltar. O trabalho realizado pelo Ministério da Agricultura e pela Secretaria de Estado da Agricultura foi exemplar. Também as entidades representativas contribuíram para esse processo e nós estamos confiantes de passar por isso sem maiores impactos e em breve restabelecer as exportações de carne de frango aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que é um processo delicado, que precisa ser olhado com muita responsabilidade e eu tenho certeza absoluta que nós vamos passar por mais essa e sem impactos que sejam duradouros, né? Nós sabemos que tanto o órgão federal quanto o órgão estadual trabalharam de forma com muito afinco nesse último período. Nós também esclarecemos a população sobre essa questão
por hora, a produção ela está tendo um impacto, né? E também a questão financeira, mas também sendo absorvida pelo mercado interno. É óbvio que o mercado interno não vai ter condições de absorver por muito tempo essa produção que está que deixa de ser exportada. Mas nós estamos muito confiantes do trabalho que foi feito pelos órgãos de controle aqui do Estado, possa sim, muito em breve, retomar as exportações. Inclusive a Organização Mundial de Saúde Animal, ela mudou a avaliação geral, que não seria mais um problema para o país, mas apenas um problema localizado, e a granja onde houve esse problema entrou no dia 22, nesse período de contenção, e após 28 dias, se não surgir nenhum novo caso, nessa localidade, poderá haver a liberação. Então, é essa a grande expectativa, não é? Exatamente, essa é a expectativa do setor e nós estamos confiantes que, de fato, o caso ele foi controlado e foi um caso muito pontual em apenas uma granja aqui no município de Montenegro, município gaúcho, e certamente esse trabalho exemplar que está sendo conduzido pelo Ministério da Agricultura e pela Secretaria de Estado da Agricultura, nós poderemos sim restabelecer as exportações de carne de frango muito em breve. Celton, eu agradeço muito a participação, as explicações do Caliton Prestes, que é secretário executivo da FETAG Rio Grande do Sul, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura no estado do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, eu que agradeço poder estar contribuindo e falando aqui um pouco sobre o agro gaúcho para todos que estão acompanhando. Obrigada. Com vocês.